Olá, sejam todos bem-vindos, como é que vocês estão? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha primeira leitura desse mês de junho, que foi então O Cair da Noite, do Isaac Asimov. É uma novela, é bem breve, mas eu gostei bastante. Lembrando que os vídeos referentes às minhas leituras do mês de maio já estão aqui no canal, então vocês podem pesquisar. E de qualquer forma vou deixar os links aqui embaixo na caixa de descrição, toda vez eu esqueço o nome. Mas tá bom, gente. Então hoje a gente vai conversar sobre O Cair da Noite, do Asimov. Essa que é uma novela que inclusive rendeu a ele vários prêmios importantes na época. Aqui eu não vou... Aquela coisa, eu não vou me deter em spoilers, certo? Mas quero conversar com vocês sobre o que é que se trata, né? Por que que eu fiquei tão curiosa a respeito. Essa é uma novela que a gente vai acompanhar um planeta distante chamado Lagash. E aí a gente tem, no primeiro momento, um jornalista chamado Teremon. E a gente fica sabendo, através desse jornalista, que Lagash é um planeta que possui 6 sóis. Isso mesmo, é muito sol. Haja sol desse planeta, viu, gente? E que nesse momento específico que eles estão vivendo neste planeta, vai acontecer uma coisa muito rara, uma coisa que acontece de tempos em tempos, que é basicamente um eclipse. É isso, o planeta vai passar por algumas horas sem luz de sol nenhum. E aparentemente isso está deixando todas as pessoas deste planeta muito nervosas, muito ansiosas, muito apreensivas a respeito do que irá acontecer quando não houver mais luz. Então a gente acompanha logo no início o Theron, que é esse jornalista, ele escreve para um jornal chamado Crônicas. É nos dito que ele é bastante bem sucedido e tudo mais em sua área. Ele se mostra um jornalista bastante persistente, chato em suas reportagens. E nesse momento, especificamente, ele está conversando com Atom, que, se não me engano, é o diretor ou é o professor da universidade desse local. E essa universidade tem um observatório. Então, nesse momento, falta pouco tempo para esse evento acontecer, que está deixando todo mundo muito apreensivo. E ele está lá no observatório, comendo juízo do professor, do diretor dessa universidade, para tentar entender o que é que vai acontecer. E aí esse diretor, esse professor, esse acadêmico, que é o Atom, ele se mostra muito resistente a esse jornalista, diz para ele ir embora, né, que ele não tem mais o que fazer da vida dele. E ele insiste, não, mas vai acontecer um eclipse, né, o planeta vai ficar um período aí sem nenhuma luz dos seus 6 sóis, né, quais são as consequências desse período que vamos ficar sem luz, né? Que o planeta vai ficar imergido em escuridão. E aí Atom diz a ele, olha, vai-se embora, não quero conversa. E ele insiste, 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 ele tá bom, né? Você quer saber, a gente vai explicar. E aí ele fala sobre como eles acreditam que existe a possibilidade, durante esse período dos eclipses, de ocorrer uma coisa que eles chamam de estrelas. E sim, gente, eu pesquisei, né? Uma coisa que eu sei, acredito que vocês sabem, que os sóis, eles também são estrelas. Só que nesse caso ele se refere a estrelas que eles não veem a olho nu. Que nesse caso as únicas estrelas que eles conhecem são esses 6 sóis que existem no planeta. Então, muitas pessoas acreditam que nesse momento eles vão ver essas estrelas vão aparecer, eles vão ver essas coisas. E aí, isso é cercado de muita superstição entre eles, porque para muitos vai simbolizar a loucura, a insanidade, e ele, né, enquanto acadêmico, tenta explicar para o Teremon que eles estão tentando olhar para o lado científico da coisa, né, tentar entender o que é esse fenômeno e o que seriam essas estrelas, essas coisas que deveriam aparecer quando ocorrer a escuridão total no planeta. Então a trama começa assim, e ao longo da trama, como eu disse a vocês, é uma novela, uma história bem curta. A gente vai vendo vários eventos que vão se dar então dentro da universidade, né, nesse lugar que ele está, que é onde fica também o observatório. Então, depois de um tempo, vai chegando outras pessoas que trabalham ali, junto com esse acadêmico, né, que são pesquisadores, que são alunos dele também. E em determinado momento, inclusive, vai chegar um psicólogo que é amigo dele, que vai ter uma conversa com o Teramo super interessante. Assim, ele vai explicar pro Teramo por que eles ficam tão apreensivos quando acontece esse evento, né? Inclusive, é dito que existe um local que é reservado para as pessoas ficarem, que são
abrigos, né? Então eles colocaram alguns abrigos, porque quando a escuridão total vier, né, se algumas pessoas quiserem ir para lá, se refugiar lá eles vão ter alimento, eles encontraram uma forma lá, uma forma de tecnologia para criar fogo para que eles não fiquem totalmente no escuro, né? E tudo mais, e fiquem lá nos abrigos até que tenha finalmente acabado o período de escuridão, né? Até que se encerre esse eclipse. E aí é muito interessante porque esse psicólogo vai ficar conversando com o Terrible, ele vai explicar, não, eu sou jornalista, eu vim aqui fazer uma matéria e tal, não sei o quê. E é até engraçado, porque ele diz, você veio fazer uma matéria aqui pro jornal, mas a gente nem sabe se amanhã vai ter jornal, não vai ter mais nada, né? Se todo mundo tivesse sucumbido aí a loucura, a insanidade, né? Não acontecer nenhuma tragédia aqui, não vai ter jornal certo para você. Mas ele decide explicar então por que, as pessoas ficam tão apreensivas com isso, né? E ele dá um exemplo de como algum tempo atrás existia entre eles um brinquedo que basicamente consistia, sabe aqueles carrinhos que fazem percurso? Não sei se vocês já foram em algum parque de diversões, mas que ele vai passando por vários lugares, sabe? E aí ele conta que num trecho que esses carrinhos iam, tinha um trecho que era completamente escuro, tinha ausência de luz, e que inclusive chegou um momento em que esse brinquedo ele foi simplesmente banido, porque algumas pessoas faleceram no brinquedo, e ele vai ficar muito assustado, vai dizer, faleceram? Essas pessoas morreram porque elas tiveram o que a gente chama de claustrofobia, tiveram um ataque, porque durante aqueles poucos segundos ali, não havia luz alguma, essas pessoas ficaram sem ar, ficaram assim e faleceram. Ele vai dizer, nossa, então realmente esse evento que está para acontecer, né, o eclipse, essas horas que a gente vai passar sem luz nenhuma, né, porque eles têm 6 sóis, vai ser então assustador, não é isso? Ele disse, as pessoas quando vem a escuridão aqui em Lagash podem sucumbir à loucura, né, à insanidade, né, sem a luz. Isso é muito interessante. Mais pra frente também na trama a gente vai descobrir que em Lagash existem os chamados cultistas, que são pessoas que, como eu disse a vocês, têm essa crença, essa superstição de que no momento em que acontecer este eclipse, que para essas pessoas tem um significado religioso e tudo mais, vão vir então as estrelas. E aí entra esse ponto de que para os cultistas tem um valor, um significado religioso, né? Então, aqueles que estiverem prontos vão se sentir salvos, não vão precisar temer quando as estrelas vierem. É mais ou menos como se fosse, na percepção deles, algum tipo de arrebatamento, gente. Eu entendi isso. Mas existe o pessoal dessa universidade que está dizendo, não, gente, a gente vai tentar se manter calmo, vai tentar focar no que importa. E no momento, quando acontecer o eclipse, a gente vai tentar fotografar, a gente vai tentar observar, vai tentar estudar, pesquisar o máximo que a gente puder do que são essas estrelas. E aí a gente vai ver sobre como a universidade, né, o acadêmico lá, ele buscou formas de entrar em contato com esses cultistas para utilizar um livro que eles utilizam, que é um livro sagrado deles, que agora não lembro o nome, mas vai aparecer aqui na tela para vocês. E aí, como ele fez esse trato com esse grupo religioso para ter acesso a esse livro, e assim, mesmo sendo sobre uma percepção religiosa e tendo um caráter supersticioso, eles acreditam que muito que está registrado no livro desses cultistas vai poder orientá-los bastante, né, no momento dessa pesquisa que vai acontecer, vamos dizer assim, ao vivo, né? E aí a gente vai ver também que em um determinado momento um desses cultistas vai invadir esse observatório para tentar quebrar os equipamentos, né? Gente, esqueci o nome agora, lunetas, as coisas que eles estão utilizando. E ele vai ser repreendido por Atom, vai dizer, não, veja bem, a gente fez um acordo, né? Você me emprestou aqui um livro para que eu possa estudar e tudo mais, comprovar inclusive uma coisa que vocês acreditam, só que vocês acreditam no plano da superstição, como é que a gente chama isso? Digamos assim, uma crença popular entre vocês, só que eu tô aqui para fazer a parte científica, né? Eu tô aqui para provar que isso é verdade, isso que vocês registraram, mas cientificamente. Só que ele se vê muito, esse cultista que invade a universidade, né, o observatório, ele se vê muito ofendido, não, porque vocês com essas máquinas, com essas coisas, vocês não compreendem a grandiosidade do que está por acontecer, o que vai acontecer e tudo mais. E aí, nisso vão se passando as horas, tá, gente? Cada vez mais
está perto desse eclipse acontecer, está perto desse planeta submergir na escuridão, a escuridão chegar. E lembra daquilo que o psicólogo falou para ele, né? Nesse momento da escuridão total, as pessoas se veem com claustrofobia, as pessoas entram em um estado de insanidade, de loucura. Porque, como esse planeta tem 6 sols, isso é uma coisa que, pelo menos, foi o que eu entendi. Se vocês entenderem de outra forma, comentem aqui nos comentários, tá certo? Mas eu entendi que, basicamente, para eles não existe noite. Por isso, inclusive, que é o título da novela, né? O cair da noite. Ou seja, eles nunca experimentaram, de fato, a noite como sendo um período de escuridão total. Então, por isso essa apreensão toda. Então, conforme as horas vão se passando, vai tá perto de acontecer esse evento, a gente vê sinais disso. Então, você tem as pessoas que foram, né, pro abrigo e tudo mais, mas tem essas pessoas que fazem parte desse grupo dos cultistas, que estão esperando aparecerem as estrelas, esse grande evento, e se sentirem salvas e tudo mais. E tem as pessoas que estão vivendo normalmente, vamos dizer assim, mas que conforme as horas vão se passando, a gente vê que a tensão vai aumentando ali na universidade, vai aumentando até mesmo entre esses próprios pesquisadores. Eles se veem apreensivos, eles se veem com medo da escuridão total que estão para encarar. A gente vai ver, inclusive vai ter um momento em que as pessoas, em sua insanidade, em sua loucura, vão tentar invadir o observatório da universidade. Então, assim, a coisa realmente vai indo num nível, assim, realmente a situação vai se tornando cada vez mais complicada. A chegar num ponto em que, inclusive, o próprio Tereman, que é esse jornalista, ele tem um momento de vislumbre disso e ele fica muito assustado, ele fica quase fora de si, e é justamente o psicólogo que ajuda ele, explica para ele, olha, respira, respira fundo, né, calma, a gente tá aqui, a gente vai tentar encontrar um meio para se manter durante essas poucas horas, para a gente fazer esse estudo, essa pesquisa e dar tudo certo. E aí existe então finalmente o final, que culmina no grande evento. E aí eu não vou contar pra vocês, tá? Mas como eu disse, é uma novela, é bem curtinha, tá? É bem tranquilo de ler. E a minha primeira experiência com Asimov, curiosamente eu nunca li nada dele, eu optei por isso porque é uma novela e é bem curtinha e é uma premissa muito boa, né? E se não me falha a memória, a história adveio de uma situação que o editor do Asimov, alguma coisa assim, falou um dia com ele assim: já imaginou, né, uma situação em que as pessoas nunca tivessem visto as estrelas, né? Ou como seria para as pessoas, para a humanidade ver as estrelas pela primeira vez? Então, a partir dessa conversa, desse diálogo, desse pequeno desafio que esse editor fez para ele, que surgiu a ideia dessa novela, desse conto. E fica aqui a recomendação, gente. Muito boa, muito interessante, bem breve, mas é interessante como, mesmo sendo um conto, uma novela, uma história muito contida, existem diversos elementos que tranquilamente ele poderia expandir, sabe? Se tivessem continuações, eu teria lido tranquilamente. Agora eu quero conversar um pouco com vocês a respeito da minha experiência lendo esta novela no aplicativo do Mac Livros. Acho que é difícil agora alguém não saber sobre, porque agora já foi divulgado bastante, muitas pessoas, inclusive aqui mesmo na plataforma do YouTube, já vem falando bastante, vem fazendo listas, demonstrando o que é que tem no catálogo. Mas uma coisa que eu queria conversar com vocês é a minha experiência lendo no aplicativo. O que acontece? Caso você não saiba o que seja, o MacLivros é uma iniciativa do Ministério da Educação para promover o acesso à literatura de maneira gratuita através do aplicativo do celular. Então, vocês conseguem acessar esse aplicativo através da conta Gov de vocês, tá certo? Então, lembra lá da conta Gov que hoje a gente consegue acessar tudo digitalmente. Isso está incluído, a gente acessa isso através da nossa conta Gov, tá? Importante. E aí, assim que foi lançada, eu confesso para vocês que, assim como muitas pessoas, eu não botei muita fé. Eu achei que boa parte do catálogo ia ser coisas de domínio público. Não que tenha algum problema nisso, tá, gente? Adoro os clássicos. Mas eu confesso que achei que ia ser uma coisa mais restrita, mais limitada. E me surpreendi, né? Fui lá, baixei o aplicativo, acessei tudo mais. Dei uma boa olhada no catálogo. E, de fato, tem muita coisa, bastante coisa. Inclusive, essa obra, que aqui no Brasil, sai pela editora Aleph, né, que é uma editora de ficção científica que a gente tem aqui no país. Tem outras obras também, tá certo? Disponíveis lá. E funciona como se fosse uma biblioteca, né? Você vai lá, você faz o aluguel do livro, que dura 14 dias. Então, você vai ter 14 dias corridos para fazer a leitura daquele livro, senão ele é devolvido. Se passar, né, dos 14 dias, vai ser devolvido, mas você pode pedir a renovação por mais 14 dias, ou seja, dá aí
28 dias para você ler, né? Quase um mês. Eu achei boa, assim, a quantidade de tempo. Acho que poderia ser mais. Acho que poderia ser 15, aí daria 30 dias. Mas considerando que essa é uma iniciativa que tem como foco o acesso à leitura de maneira totalmente gratuita, acho que é super válida. Outra coisa também é sobre a minha experiência lendo no aplicativo, e aqui, gente, por favor, não interpretem isso como uma crítica, mas como uma crítica construtiva, tá certo? Que eu, pelo menos, tive problemas com o aplicativo. Eu não sei se mais alguém teve esses mesmos problemas de acesso, mas eu tive momentos em que o aplicativo não queria abrir, não queria entrar de jeito nenhum. Inclusive, teve um momento em que eu usei a técnica dos maias, dos incas e dos astecas, que foi desinstalar e instalar novamente para poder funcionar. Um outro problema também que eu tive foi em relação ao layout, porque assim, a gente faz o aluguel do livro, a gente acessa o livro, certo? E aí, para quem já está acostumado a ler pelo celular, pelo Kindle, né, de maneira digital, já está familiarizado, sabe como funciona. Mas para quem nunca leu, talvez seja muito estranho, porque assim, aparece o livro, lá em cima tem os ícones que a gente pode ajustar a fonte, a tela, enfim. Existe também o ícone referente ao sumário, então se o livro tiver capítulos e tudo mais, a gente consegue selecionar para ir direto. E existe também uma função que essa eu já achei muito singela, que é de marcar o texto. Só que nesse caso a gente não consegue marcar diretamente as passagens que a gente quer. A gente só usa aquele marcador de páginas, não sei se alguém já usou, que é aquele de cima. Pronto, só. Assim, eu senti falta de poder ter acesso às marcações específicas do aplicativo. Outro problema também que eu tive foi referente a acessar. Porque a gente vai na nossa área que fica minha biblioteca ou minhas leituras, alguma coisa assim, gente. Aí clicando lá, aparece inclusive o livro, tudo mais, a porcentagem, né? De que você tá da obra. E aí quando você clica em ler, ou é continuar lendo, não vou lembrar agora, pelo menos comigo eu tive esse problema. Em vez de continuar da onde ele estava, ele ficava voltando da onde eu já tinha parado muito tempo atrás. Então, em vez de ir para a página atual, ele ficava voltando. Assim, eu não tive tanto problema porque é uma novela, é uma história curta, então eu lembrava mais ou menos onde estava. Mas imagine isso com um livro, né? Com uma novela, um texto mais longo. Toda vez você ficar retornando, né? Então, assim, eu não sei, inclusive, se isso foi um problema especificamente que aconteceu no meu aplicativo, tá, gente? Eu dizendo isso porque possa ser que outras pessoas utilizaram e acharam ótimo e funcionou tranquilamente. Mas no meu caso aconteceu esses problemas. Reitero, isso aqui não é crítica, é uma crítica construtiva, até porque é uma iniciativa relativamente recente, então eu acho, inclusive, que conforme a gente for relatando aquilo que a gente gostaria que mudasse, que melhorasse, quem sabe isso no futuro possa ser alterado. E reitero, a iniciativa é sim muito boa, o catálogo é muito bom, fica aqui a indicação. Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando é sobre a quem me reportar a respeito. Porque eu fiquei pensando, poxa, eu tive todos esses problemas no aplicativo ao longo do uso, mas eu não sabia a quem reportar. Inclusive, se vocês souberem como é o procedimento, sintam-se à vontade para falar aqui nos comentários, tá, gente? Por favor, se eu falei alguma coisa errada, sintam-se à vontade para me corrigir aqui nos comentários. Por favor, fiquem à vontade. Mas é isso, reitero, o catálogo é muito bom, mas eu confesso que fiquei um pouco traumatizada com a experiência lendo por ele. Inclusive, eu fiquei sabendo, eu já sabia do aplicativo, mas eu recebi um vídeo mostrando passo a passo sobre como utilizá-lo, né, o aplicativo, por conta da minha mãe. Um beijo, mãe, se você estiver assistindo. Obrigada por ter me mandado o vídeo. Vocês podem jogar aqui no próprio YouTube. Tem vários tutoriais mostrando passo a passo como é que vocês podem acessar a conta, como é que vocês fazem para selecionar o livro e tudo mais. Mas é isso, gente. Vocês já leram O Cair da Noite? Já leram Asimov? Que outras obras do Asimov vocês me recomendam? O que é que vocês acharam do aplicativo? Estão fazendo uso do aplicativo? Recomendariam para amigos? E é isso, gente. É isso que eu gostaria de conversar e compartilhar um pouco com vocês. E um beijo e até mais.